O Atlético Mineiro fez nova oferta por Bryan Palacios, atacante que pertence ao Atlético Nacional. O Galo está de olho na eliminação do Atlético Nacional da Libertadores, imaginando que isso possa facilitar o negócio. A operação pode girar na casa dos 3 milhões de dólares. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola dessa quinta-feira foi sobre o futuro de Matias Rojas, o meio atacante paraguaio de 28 anos de idade que decidiu ir embora do Corinthians por causa de uma dívida. Antes de falar sobre possíveis destinos do Matias Rojas, só explicar o contexto. Ele assina com o Corinthians no ano passado e passa a ter direito a R$1.100.000 por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Só que o Corinthians tem atrasado o pagamento dos direitos de imagem e de luvas. Tanto que ele termina os primeiros 6 meses no Corinthians com uma dívida de 5 milhões do Timão para com ele. O que o atleta faz? O Rojas avisa o Augusto Melo, assim que ele toma posse, que queria ir embora por causa da dívida. O Augusto fala, não, vamos nos acertar, eu vou fazer o parcelamento dessa dívida e a gente vai resolver a questão. O Rojas afirma que só recebeu a parcela de janeiro, não recebeu a parcela de fevereiro e decidiu ir embora. Na quarta-feira ele até aparece no CT, mas opta por não treinar. Na quinta-feira ele nem aparece no CT. O Corinthians chegou a divulgar uma nota estranhando a ausência do jogador e tentando entender os próximos passos. São duas as alternativas. Ou o Rojas vai à justiça para requerer a rescisão do contrato e ele fica livre para assinar com qualquer outro clube, mas vai exigir uma compensação financeira milionária do Corinthians, até porque tem contrato até 2027, ou ele tenta chegar a um acordo de forma sem envolvimento da justiça com o Corinthians para que possa jogar em outro clube. Nicola, dá para imaginar o Rojas em outro time de futebol no Brasil? Na teoria, sim. A janela de inscrições se encerra na próxima quinta-feira. Me perguntaram sobre Vasco e Atlético Mineiro, fui checar com dirigentes dos dois clubes e posso assegurar que o Rojas não faz parte nem dos planos do Galo, nem dos planos do Cruz Maltino. Jogador avaliado como muito caro, esse custo de R$1.100.000 por mês para pouca entrega. Foram 30 jogos, nenhum gol e só 3 assistências com a camisa do Corinthians. Muito tempo, futebol é muito caro, extremamente caro. Então os clubes precisam valorizar sua marca. Um levantamento feito pelo GE apontou que o Atlético está na 9ª posição entre os patrocínios master. Bota os números na tela aí pra gente, Gabriel, meu querido, que eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem a situação. Patrocínio master, aqui que vai no barrigão da turma. Corinthians, 120 milhões por ano. Flamengo, 85 milhões por ano. Palmeiras, 81 milhões por ano. São Paulo, 52 milhões por ano. Grêmio, aproximadamente 30 milhões por ano. Internacional, o mesmo número, 30 milhões. Botafogo, 27 milhões. Cruzeiro, 25 milhões. Atlético, 18 milhões. Ô Breno, o torcedor, ele hoje cada vez mais, ele entende a importância de se ter patrocínios nas camisas. Alguns reclamam que vai ficar parecendo um abadá, mas sabe da importância disso. Cota de televisão, patrocínio, marketing, isso aqui é tanta coisa que a gente já fala. Há um tempo atrás, surgiu a polêmica dos ingressos. Os ingressos do Atlético são muito caros. Isso, Queloto apresentando números do Brasil inteiro e mostrando que o do Atlético é sim um dos mais caros do Brasil. Enfim, algumas pessoas falaram que para se ter time forte, precisa ter ingresso caro. Breno Galante falou isso. Pra mim, a minha insignificância dentro do cenário esportivo, eu vejo que patrocínio, que valorização de marca, isso sim faz time forte. Isso, pra mim, faz elenco forte. Não é terceirizar a não busca de patrocínio, a não busca de reforços na conta de torcedores. Porque o ingresso, por mais caro que ele seja, ele não bate uma cota de patrocínio ao ano. Não bate. Então, Brenão, eu queria sua abertura nesse momento para fazer uma análise sobre mercado, sobre o quanto isso pode ser maléfico para o Atlético em suas movimentações financeiras ao decorrer do ano. Porque, para mim, cabe
aos gestores valorizar mais essa marca. O Atlético vem de Campeonato Brasileiro de 21, Copa do Brasil de 21, Recopa 22, fazendo ótimas campanhas em Libertadores, fazendo ótimas campanhas em Copa do Brasil, enfim, em todas as competições que o Atlético entra, o Atlético é um time que protagoniza, é um protagonista. Ver o Atlético na 9ª posição e com números tão abaixo dos primeiros colocados, não te preocupa, Ben? Me preocupa, mas eu acho que nessa tabela vale fazer uma avaliação seguinte: os números de Corinthians e de Flamengo são algo exorbitantes que a gente nunca vai conseguir ver os times de Minas chegar nesse patamar. Sim. Pela questão da quantidade de torcedor, pela exposição que existe no eixo Rio e São Paulo. Então, talvez se você analisar e balizar pelo Grêmio e pelo Inter, você vê que a diferença ainda existe, mas não é tão grande. Porque, só para exemplificar justamente isso que você está colocando agora, o Grêmio e o Inter, 30 milhões. O Atlético, esse contrato que fechou, que parece que já teve uma renovação, já teve uma mudança, vai receber um pouco a mais nas próximas temporadas, mas enfim, esse valor que estamos analisando, que é fato, é informação, o Inter e o Grêmio 30 e o Atlético 18. Mas vale lembrar que é o seguinte, né? O contrato do Atlético termina no final do ano. O que foi feito agora foi um reajuste no meio do período, era 14, era até menos, né? Foi para 18, com algumas metas pode chegar a 25. Esse contrato foi fechado em 2021. Existia uma realidade bem diferente de mercado, então a gente tem que ter essa análise. Agora, a minha expectativa é, ao final desse contrato, aí eu vou poder chegar e olhar e falar assim, olha, o Atlético se mobilizou para poder fazer um bom negócio, porque olha como é que está o Grêmio, olha como é que está o Inter, diminuiu, igualou. Agora, eu acho que é até assim um pouco injusto a gente poder fazer, porque vários desses clubes aí, ao longo desse período que o Atlético está com esse contrato fixo, eles renovaram. O Cruzeiro, se eu não me engano, foi em 2022 que ele conseguiu fazer, se eu não me engano, em 2022. 23, início da temporada. 23. Pois é, 23 conseguiu um valor maior, mas o Atlético ia fechar em 2021. De lá você tem uma melhora nisso. Agora, eu acho que a grande questão você falou muito bem da exploração da marca. Tudo gira em torno de dentro do campo. Se você tem um time bom, o torcedor vai a campo. O torcedor ir a campo, o seu time tem resultados melhores. Tendo resultados melhores, o patrocinador vai querer patrocinar. Então tudo gira em time, você tem um time forte. Venda de camisa. Venda de camisa, tudo. Uma série de coisas. Quando você tem um time que ele não está de bem com o torcedor, que ele não dá resultado, cara, tudo não funciona. Então, mas peraí. Tiagão, me socorra. Mas eu não falei que tem que ter ingresso caro para poder montar. Não coloque palavras na minha boca. O Atlético, desde 2020, ele apresenta times competitivos. Ou eu tô errado? Não, certíssimo. Tô certo? Talvez em 22, mais ou menos. Vamos lá, mas esteve na vitrine? Esteve na vitrine. Disputou quartas de final de Libertadores. Sim, perdeu pro Palmeiras. Perdeu pro Palmeiras. Dá para entender essa lógica tão tridimensional quando a gente olha o mercado? Você morou em São Paulo, você tem uma vivência muito grande em São Paulo, você sabe o que é o mercado de São Paulo. Claro que os times de São Paulo estão bem à frente. Mas eu acho que a nossa comparação tem que ser a que você fez mesmo, Elton. Tem que ser com o Internacional e o Grêmio e com o Cruzeiro. A comparação aqui em Minas, se você pegar a comparação de Minas Gerais, mercado de Minas Gerais, com São Paulo e Rio, infelizmente a gente não vai conseguir competir. Não tem como competir, do ponto de vista financeiro. A gente compete por outras questões. Por uma administração mais bem feita, por um time que conseguiu ser montado muito melhor. Mas, do ponto de vista financeiro, infelizmente, a gente não compete. Eu até acho que esse é um grande problema do futebol brasileiro, mas enfim, aí é uma outra discussão. Mas eu tendo a entender o que disse o Breno. Eu não pensava dessa forma não e o Breno me convenceu. Eu tinha um pensamento completamente diferente. Mas o fato de ter sido alinhado este contrato lá atrás e a realidade ser outra, a gente estava no meio de uma pandemia, a situação era mais complicada. Eu tendo a tirar um pouco o pé nas críticas que eu faria. Porque eu faria algumas críticas em relação a isso. Mas com tudo que disse o Breno, eu consigo entender. E aí, infelizmente, de fato, é um contrato que foi alinhado lá atrás. E o Cruzeiro, sim, tem um ótimo contrato. Eu acho até que dá para ser melhor já, dos dois. Mas agora tem a questão de os dois contratos estarem vigentes. Existem outros interessados. O grande problema é, esses outros interessados chegarão e pagarão multas, como aconteceu no caso do São Paulo. São Paulo tinha um contrato, semelhante ao do Cruzeiro, inclusive,
E aí o São Paulo conseguiu um contrato melhor, pegou parte desse dinheiro do contrato e o próprio São Paulo arca com a multa com a antiga fornecedora de material esportivo, com a antiga patrocinadora Master. Então, assim, se o Atlético conseguisse algo melhor nesse momento, eu acho que talvez esse seria o melhor caminho. O Valu, quando a gente divide todos esses valores pensando mensal para a exposição da marca, para tudo que tem, realmente, para times como Atlético e Cruzeiro, é uma disparidade absurda. É realmente muito distante, mas aquilo que mostrou esses dados, né? Acho que Atlético e Cruzeiro agora tem que procurar diminuir a distância para o São Paulo, né? Que, salvo engano, mostrava ali 50 milhões, que realmente Corinthians, Flamengo e Palmeiras é uma realidade quase inatingível. 52. Então é isso mesmo. E o Atlético, no seu próximo contrato, tem que tentar, pelo menos, independente de ser ou não o atual patrocínio Master, pelo menos ir atrás de situações que possa quase que dobrar, pelo menos, né? Mesma coisa o Cruzeiro também, até porque esse tipo de situação não penso que possa regredir, né? A não ser que aconteça realmente uma catástrofe esportiva com a instituição. Mas fora isso, a tendência é de progressão e realmente esses valores, como chamou bem a atenção o Breno, daqui a 2 anos, de repente, a gente vai estar falando que esses números não são tão significativos, são menos significativos do que hoje ainda, porque está crescendo cada vez mais empresas querendo entrar nesse mercado e disputando, né? As equipes de uma forma geral. Pedrão, você acha que o Atlético, o Cruzeiro, deve valorizar mais a força dessa marca, a força do torcedor, o tanto que isso representa, e bater de frente e bater o pé para ter, no mínimo, quando for fechar negociações, se igualar a Grêmio Internacional. É claro que eu já falei aqui a respeito do mercado de São Paulo, que é muito difícil se bater. Flamengo é impossível alcançar, mas os valores de Inter e Grêmio tinham que se aproximar mais de Atlético e Cruzeiro. Eu acho sim, Elton. Agora eu concordo com o Breno, concordo com o Fernandes, concordo também com o Valor, só tem um ponto. O Inter e o Grêmio são patrocinados pelo mesmo banco, que é um banco público. Me assusta um pouco o Cruzeiro e o Atlético, esse contrato já é um contrato recorrente, tem coisa de 20, quase 30 anos que esse banco patrocina o Grêmio Internacional, porque é um patrocínio conjunto. Lá no Rio Grande do Sul, você tem que patrocinar os dois, senão você arruma briga com o estado inteiro. Então eu acredito que o Cruzeiro e o Atlético poderiam, pelo menos, chegar mostrando, olha, o Grêmio e o Inter estão ganhando isso de um banco público, é um banco público. Você, que é meu fornecedor, meu patrocinador, que é do meio privado, poderia, então, pelo menos brigar por esse fator, porque quem está colocando o patrocínio no Grêmio Internacional é uma empresa de capital misto, né? O banco é majoritariamente público, mas tem um investimento pequeno privado, mas é o Estado do Rio Grande do Sul que patrocina. Então acho que esse, pelo menos, do Grêmio e do Internacional, o Cruzeiro e o Atlético poderiam igualar. Ô, Eltinho, novidade. Tem novidade, mas você vai ficar louco. É mentira. Você vai ficar louco. Né? Vou fazer igual a Amaral. Não é nada. Eu gosto dele. Savinho, ex-Atlético Mineiro, ex-Galo, convocado para a seleção brasileira. Então vamos ficar de pé e vamos bater palma. Vamos ficar de pé. De pé. Boa, Savinho! Levanta aí, mano. Boa, Savinho! O que é isso? Por que ele não ficou de pé? Por que você não fica de pé? É que eu não ligo a seleção brasileira. Ótimo. Eu também não, mas eu vou na onda aqui. Ótimo. Parabéns, Savinho. Parabéns. Muito feliz por você. Consiga ir longe na sua carreira. Ir muito longe. Que porque fera, de velho. extrema humildade, simplicidade. A gente pensar que pouco antes de chegar ao Atlético, ele lá no interior do Espírito Santo, trabalhava ajudando a família na roça. E falava que aquilo ali era a felicidade dele. Agora, o garoto que está agora com 19 anos, convocado para a seleção. De apenas 19 anos. De apenas 19 anos. Ele é liso, ele tem apenas 19 anos. Savinho, ó, parabéns. E o tanto que a torcida do Atlético vai falar disso. Parabéns, parabéns. Com razão, Nossa. né? Nossa. É outra história. Acabei com o programa. É outra história. É outra história. Porque isso aí rende uma discussão. Rende uma discussão. Mas eu vou pegar a fala. Vai chegar lá essa discussão. Vai chegar, mas eu vou pegar a fala do Rodrigo Caetano quando ele falou a respeito da saída do Savinho. O Atlético, naquele momento, estava em extrema necessidade. Então, gente,
A gente não faz conta com dinheiro. A venda solucionou os problemas? Mas naquele momento Não. ela foi importante. Mas solucionou os problemas do Atlético? Para o Atlético não entrar no transfer ban naquele momento. Então, assim, o dinheiro era Solucionou o colapso, né? emergencial. Infelizmente. Emergencial. Falando do Atlético, o Atlético aumentou a proposta pelo Brian Palacios. Deixa eu falar sobre o Brian Palacios, só um momentinho de reflexão. Quarta-feira, eu já falei que eu assisto jogos aleatórios assim, que é uma beleza. Quarta-feira à noite, eu tirei a noite para assistir Atlético Nacional de Medellín e Nacional do Paraguai. O Atlético Nacional de Medellín. Chega logo, Claudinho, em BH. Uma água! Tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 no Paraguai e tomou de 3 jogando em casa, num vareio de bola. O Palacios entrou no jogo. Chega mais pertinho. Ele é reserva? Ele não viu a cor da bola. O time do Atlético Nacional é uma água. O Atlético aumentou a proposta. E ele é reserva? Acredito que o Thiagão tem essa informação pra gente. Eu vou te falar uma coisa, se eu estivesse mexendo nessa negociação, vou falar só pra você, devagarzinho, baixinho, eu diminuí a proposta. Thiago Fernandes traz informação pra gente. Então, Eltinho, o Atlético tinha feito uma oferta de 2 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 10 milhões de reais, pela aquisição do Brian Palacios, atacante de 21 anos, que defendeu a seleção colombiana, inclusive no pré-olímpico, que foi disputado no início do mês de fevereiro, entre os meses de janeiro e fevereiro, na Venezuela. E aí a primeira proposta foi recusada pelo Atlético Nacional, que pediu 4 milhões de dólares, que dá cerca de 20 milhões de reais. O Galo subiu essa proposta, ofereceu cerca de 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais na cotação atual, pela aquisição do jogador, e acredita que nesse momento seria possível chegar a um acordo com o clube colombiano. O Galo está tentando convencer os colombianos a aceitar uma oferta ligeiramente inferior à pedida deles neste momento. Então o Atlético acredita que é possível sim chegar a um acordo. A situação ainda não está desenrolada, não está fácil, não está encaminhada, mas dentre os jogadores que o Atlético quer nesse momento, a situação do Brian Palacios é a que pode, de fato, chegar a um desfecho positivo. Então o Galo está avançando gradativamente na questão envolvendo a possível chegada do Brian Palacios à cidade do Galo. Ô, Breno Galante, por favor, agora você que me socorra. Eu já dei meu palpite. Tô achando o valor alto demais para um futebol torcedor normal. Breno, por favor. Eu não acho que é um jogador que vai resolver o problema do Atlético. Eu estava comentando aqui fora do ar, né? O nosso Bruno Garcês, grande abraço para ele, lá do canal Sudaca Brasil, fez uma avaliação, ele que acompanha muito bem o futebol sul-americano, e disse que é um jogador normal para compor o grupo, para compor o elenco. E eu vejo uma chegada de um jogador desse para compor o elenco, você tomando espaço de garotos da base que estão no elenco. Isaac, Cadu, esses jogadores estão brigando por uma vaga no ataque do Atlético. Brigando por uma vaga, não. Brigando para tentar ter uma oportunidade de jogar alguns minutos. Chega um jogador como esse, a prioridade vai ser o quê? Colocar o Brian Palacios ou colocar os garotos da base? Vai ser o Palacios. Ele tem uma dúvida, Breno e Elton, ele tem passaporte europeu, porque às vezes isso joga esse valor pro alto, porque por um jogador que nem titular num time desses realmente complica, né? O que eu posso entender é só que ele tem o perfil da SAF. 21 anos, um jogador que se vier aqui estourar, é de seleção, né? Você pode fazer dinheiro, é de seleção, disputou pré-olímpico, então você cria uma expectativa de você ter um retorno financeiro com ele. Mas é uma aposta. É uma aposta. Não passa de uma aposta. Eu acho que o Atlético hoje precisa de peças de reposição, principalmente para o seu time titular no banco. Jogadores que cheguem e resolvam um problema. Você perde um Pavon, é uma perda significativa. Um jogador experiente, um jogador que, por mais não era titular, mas ele era um 12º jogador. Os 4 primeiros jogos da temporada, ele entrou nos 4 jogos no segundo tempo. Você traz um jogador como esse, para mim é uma aposta assim como o Alisson hoje está sendo e está entrando e resolvendo o problema. Eu não vejo com bons olhos, acho que é um valor inclusive alto para um jogador como esse, né? Mas a gente tem que torcer para que dê certo, né? Se ele vier, né? Pedro, é mais uma, essa aí é aquelas negociações que de verdade, né? Acho que o Thiago falou,
de dar resposta ao torcedor, né? Às vezes é tipo de dá ó, tá aí, contratamos. Mas às vezes não é melhor investir esse valor de uma forma melhor ou dar chance ao Alisson, que às vezes pode ter um futebol além desse que já apresentou e agradou, do que vir um jogador que vai demorar a se adaptar. Não é o diferencial dentro desse time do Atlético Nacional, tá, gente? Da minha visão, e também o Bruno Garcês, que é entendedor, estudioso a respeito de futebol sul-americano e esteve aqui com a gente, do Sudaca, ele apontou também o Ocampo, que é melhor jogador que o Brian. Então, enfim. Não, eu não faria essa contratação não, viu, Elton? Eu faria uma contratação para um setor que o Atlético precisa de mais urgência. Um lateral com esse valor e um lateral que tenha potencial de revenda. O Atlético precisa de jogador de lado de campo? Precisa. Mas, já que tem o Alisson, já que tem os jogadores da base pedindo passagem, contrata um lateral, um jogador que vai ser uma emergência, assim, vai suprir uma emergência a curto prazo. Agora, esse jogador, o Brian Palácio, eu vi jogar só uma vez, também não vi nada que me chamou a atenção. Não é um jogador que também me encheu os olhos. O time do Atlético Nacional, você falou muito bem, Bel, time fraco. Depois que o Paulo Autuori saiu de lá, o time piorou ainda, porque foi vice-campeão daqueles torneios colombianos. Entender esses formatos de campeonato sul-americano às vezes é bem complicado, mas foi vice-campeão de um dos torneios colombianos, mas realmente o time piorou. E com ele, realmente, eu não vi aquela coisa que o Atlético tem que pagar esse valor. Não é um jogador que valha isso ainda. Pode valer no futuro, tudo bem, ele tem 21 anos, pode chegar a 23, já valendo isso. Hoje não vale. O Atlético deveria procurar um jogador, se ele quer um jogador com poder de revenda, um jogador que vá ser utilizado no time titular. Lateral é uma carência do time do Atlético, um lateral direito. O Atlético precisa urgente de um lateral direito. Tem dois, Pedro. Tem isso, tem dois, mas os dois... Tem três, né? É, Três com o Vitinho. Bom, o Vitinho não joga, né? Aqui, deixa eu só aproveitar esse tempo. Então é isso aí, massa atleticana. O Galo aí, né, deve voltar sua atenção para a contratação do atacante Brian Palácios, né? Ele está aí, sua equipe foi eliminada, né, da Copa Libertadores, o Atlético Nacional dançou, né? Então o jogador aí, o clube do Atlético Nacional não vai ter uma competição tão importante além do campeonato local deles lá, né? Eles não vão disputar nenhum campeonato internacional, nem Sul-Americana, nem Libertadores mais nessa temporada. E eu acho que deve facilitar a vida do Atlético a trazer esse jogador para o seu ataque, né? O Atlético precisa muito se reforçar, né? Temos visto aí que no início da temporada muito difícil para a equipe, né? E eu acho que chegando reforços aí na equipe, a equipe vai desenvolver um bom futebol, né? Voltar a ter um bom desempenho e conquistar grandes coisas nessa temporada. Então, torcedor, deixa aí seu comentário, né? Se inscreve no canal, ative as notificações para a gente estar sempre entregando aí as melhores notícias do Galão para você. Valeu!